Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre o trabalho do técnico Renato Portaluppi, principalmente trazendo algumas lembranças de revelações importantes a respeito do dia a dia do Renato. Jogadores que expuseram problemas do atual treinador do Grêmio e isso acaba vindo à tona com um momento ruim do tricolor. E também uma discussão em campo do técnico com um titular. É tudo isso em nome de KTO.com e Matiello Corretora de Seguros, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like, também te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. KTO.com, o lugar certo para se divertir apostando nas probabilidades, no teu conhecimento de futebol, nos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. KTO.com, diversão, responsabilidade para brincar, é para maiores de 18 anos. KTO.com. Gente, o trabalho do Renato sempre foi colocado em dúvida em relação ao seu estilo, boleirão. Renato já disse que não gosta de estudar futebol, que vive da sua experiência, é um empírico. Renato nunca quis ir para a Europa aprender, fazer cursos com os grandes treinadores. Diz que respeita, mas que entende muito de futebol e isso mesmo nesse ambiente de dificuldade e de pressão, ele acaba repetindo. E de fato o Renato é um vencedor. Ganhou muito com o Grêmio, foi campeão em outros lugares, boas campanhas também. Renato foi vice-campeão da América com o Fluminense, com o Flamengo. É inegável que o Renato tem conquista como treinador. Agora, ele também tem muitas dificuldades e elas são expostas na medida em que o torcedor olhe para o campo e veja a bagunça que é o atual time do Grêmio, mas também dentro de algumas revelações de ex-jogadores. E quero começar pelo Souza, aquele que jogou no futebol turco, no São Paulo, por último no Vasco e atuou no Grêmio, volante alto, não é o Souzinha. O Souza não tem boa relação com o Renato, uma questão de religião, segundo ele. Numa entrevista, disse que o Renato não gostava das reuniões religiosas dos jogadores, que o Renato não tinha uma boa relação com o Zé Roberto, relatos do Souza. E ele disse que o Renato não gostava de trabalhar, que os treinos eram leves, que o Renato gostava mesmo era de rachão. Eu relativizo essa opinião e essa declaração porque o Souza tinha esse problema com o Renato, foi reserva em determinado momento, então o Souza pode estar aumentando, pode estar de repente não lembrando de tudo, faz parte do jogo, né? Não sei exatamente. Agora, o ponto é, quando há uma diferença entre os dois profissionais, pode ser que tenha uma declaração mais acentuada de um lado justamente para acabar prejudicando o outro. Não sei se é o caso, mas eu coloco aqui para que a gente também possa pensar neste sentido. Agora, revelações importantes, também depreciativas ao trabalho do Renato, de profissionais que gostam muito dele. Um deles, o André, também deu uma entrevista em um podcast ao centro do país. Nada foi agora nessa semana, né? Faz aí algum tempo, mas elas estão vindo à tona, os cortes, justamente pelo momento de dificuldade do Grêmio, mas é importante porque de fato expõe a maneira de trabalho do Renato, pelo menos em algumas ocasiões. O André disse que depois do Grêmio ter levado um gol em um jogo, uma bola parada, e essa bola parada defensiva estava entrando, o Grêmio estava com alguma dificuldade, o Kahneman, num treinamento, às vésperas do jogo contra o Juventude, ele não especificou a competição, mas possivelmente Campeonato Gaúcho, pediu o Kahneman para que o Grêmio fizesse um trabalho específico de bola parada para corrigir esse problema da bola que estava entrando. E o Renato disse, não Kahneman, relato do André, não Kahneman, vamos para o rachão, vamos lá. E o Kahneman, professor, por favor, vamos fazer esse trabalho. 3 bolinhas paradas ali para a gente corrigir. Kahneman, vamos para o rachão, esquece, bora. Professor, uma só, professor. E daí, segundo o André, o Renato olha para o Kahneman e diz, Kahneman, a gente vai pegar o Juventude, velho. Não é o Real Madrid, vamos para o rachão. O André contou isso como piada, achando legal, mas, pô, isso não é legal. Isso mostra uma dificuldade do Grêmio, é uma falta até de profissionalismo, se isso é verdade. Se isso que o André está falando é verdade, mostra uma falta de profissionalismo. Pô, teu zagueiro tá pedindo e insistindo para treinar uma bola parada e fazer uma correção de um defeito. O treinador não quer fazer o trabalho mais fácil ali na atividade. Se isso é verdade, é grave o relato do André. E a gente fica pensando se foi algo isolado ou não, mas isso já está somado ao relato do Souza, que também a gente não sabe se é verdade
ou não, mas é o relato do Souza, de que o Renato não gosta muito de trabalhar taticamente, que prefere o rachão. Aí tem o Douglas, trazendo um outro ponto. O Doga 10 mesmo, maestro pifador. O Douglas falou sobre a questão das viagens, que sempre são comentadas também. O Renato gosta do Rio, o Renato gosta do Rio. O Renato disse que gosta do Rio, de fato. Mas aí o Douglas disse que teve uma viagem, o Grêmio enfrentou o Goiás em Goiânia, e teria um espaço quase que de uma semana para o próximo jogo, que também seria fora de casa, e aí no Rio de Janeiro. E que o Renato fez uma reunião com os atletas e perguntou, repito, relato do Douglas, não é eu que estou dizendo. Essa entrevista até foi para o Duda Garbi. Ele disse assim, quem quer ir para o Rio de forma antecipada? E aí os jogadores, a maioria, sim, muitos, bora. E aí ele falou, então tá, vou lá com a direção e vou comprar isso. E foi muito antes para o Rio de Janeiro, para que pudessem aproveitar o Rio de Janeiro, evidentemente. Então, às vezes são relatos que vêm da imprensa ou que vêm de algum ponto de especulação e que muitas vezes se duvida, mas aí isso tudo acaba sendo relatado anos depois pelos próprios atletas, pelo Souza, pelo Douglas nessa questão e também pelo André Balada, que é um jogador que o Renato gosta muito, né? E dava muitas chances, até demasiadas chances. São relatos importantes e relatos que fazem o torcedor pensar se o Renato de fato está trabalhando bem essa equipe. A cada data FIFA, o Grêmio não ganha e volta pior, né? Não volta melhor, que é o que se imaginaria, né? Teve tempo para treinar, vai voltar mais organizado. Não, o Grêmio é todo bagunçado. A gente tem falado muito aqui, o Grêmio vive de individualidades, o Grêmio joga mal quase que sempre, né? E então parece realmente que não tem organização. E em relação a esse time atual, justamente, teve uma discussão do Renato com o João Pedro. E vamos lá, quero já trazer aqui de imediato. Discussão de jogo é normal, eu não vou aqui transformar em algo, superdimensionar, não, calma, discussão de jogo é normal. Você vai jogar uma bola com os seus amigos, um amigo vai errar na marcação, vocês vão discutir e é do jogo, terminado o jogo, estão abraçados fazendo churrasco. Então, não tem nenhum problema do Renato com o João Pedro, nada, eles se dão super bem, o João Pedro super confia no Renato. Mas no jogo, teve uma discussão dos dois que expõe também uma dificuldade do Renato, ou parece expor, pelo menos ficará na interpretação de cada um. O João Pedro meio que se irrita, assim, diz, Renato, o Renato reclama que ele deixou espaço defensivo. E ele fala, tu mandou eu subir, aí eu subo, tu quer que eu desça, tem que se decidir, foi mais ou menos nesse sentido. Fizeram a leitura labial nesse último jogo do Grêmio contra o Cruzeiro. Então ali mostra também que, às vezes quando o Renato pega a folhinha, né, e fica olhando a folhinha dos reservas, mostra nitidamente que ele não tem algo desenhado que ele vai fazer no time, né? Se isso acontecer, eu tenho essa estratégia. Agora, se isso aqui acontecer, eu tenho outra estratégia. Se o jogo tiver assim, eu coloco esse jogador. Se o jogo tiver assado, eu coloco outro jogador. Não, parece que ele na hora fica pensando ali, olhando para a folhinha, parece que nem lembra direito todos os jogadores que ele tem no banco. A mesma folhinha que a imprensa recebe, né, de relação de titulares e reservas. Então, são relatos que eu quis aqui juntar e trazer, porque expõe, né, algumas dificuldades do Renato como treinador e talvez justifiquem parte do que está acontecendo com o Grêmio agora. É claro que fica na interpretação de cada um, a tua opinião é muito importante sobre isso, eu não dei opinião basicamente aqui, eu só trouxe relatos, então são relatos dos ex-jogadores, foi o fato que ocorreu com o João Pedro, então são relatos que podem ser interpretados de várias formas e eu quero a tua opinião aqui nos comentários sobre tudo isso, mas no momento do Renato é difícil e isso acaba vindo à tona. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua opinião aqui nos comentários. KTO.com, Matiello, corretora de seguros, um grande abraço e até o próximo conteúdo.